Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 36. Aqua confronta Hikaru. Aqui, Darin. Ai chamou Eren. Então, um Anin que comanda um café noturno. Perguntou Eren com um pequeno sorriso, gostando dos apelidos que eles usavam. Bem, não podemos ir a um restaurante que tenha garçons, pois corre o risco de expor minha identidade. Ela riu. Além disso, cafés são fofos. Certo. Eren deu de ombros despreocupadamente, embora ele não fosse muito de ir a um café. Para o primeiro encontro oficial, eles decidiram ir a um café e depois dar uma volta por um dos parques. A ideia foi da Ai, já que ela não podia correr o risco de ser vista em público. Cafés normalmente não tinham garçons, então ela podia fazer o pedido na recepção, totalmente disfarçada, sem ser reconhecida. Mas isso a deixou triste, já que ela não podia se vestir de forma elegante para o encontro. Ela estava com seu casaco escuro e seu boné. Seus óculos estavam levantados acima da aba do boné, já que seria estranho usá-lo à noite. Eren decidiu fazê-la se sentir melhor se vestindo da mesma maneira, usando seu casaco preto de sempre e um boné que roubou de Sergei. Não que Sergei se importasse, ou Eren se importasse, aliás. Ela o provocou um pouco quando ele decidiu imitá-la. O que há de errado com isso? Perguntou Eren. É uma tradição no Japão os casais usarem roupas combinando, disse ela. Somos um casal, certo? Perguntou Eren. E, eu nunca tinha feito isso antes. Então, é novidade para mim, disse ela. Achei que vocês já tivessem namorado antes, já que tinham filhos, disse Eren. Não, meu ex e eu não namoramos de verdade. Tínhamos que nos esconder com frequência e, na verdade, durou pouco, disse ela, embora tenha adotado um tom um pouco mais grave, já que não queria falar sobre isso. Eren percebeu a indireta, pois sabia que ela não gostava muito do ex. A Ruby parece ter puxado você. Você acha que ela vai virar ídolo quando ficar mais velha? Disse Eren, mudando de assunto para algo melhor. Ruby-chan é uma garotinha tão doce. Acho que ela seria uma grande ídolo um dia. Ai sorriu agora, mais do que feliz em falar sobre sua filha. Ela parece determinada, disse Eren. Eu não me importaria que ela seguisse meus passos, só ficaria preocupado com o fato de ela estar lidando com muitos aspectos negativos, disse Ai. Como fãs enlouquecidos, disse Eren. Sim, fãs enlouquecidos. Ela disse, mas olhou um pouco para baixo, lembrando-se de Ryosuke e aterrorizada com a ideia de Ruby passar por aquilo. É bom que ela tenha uma mãe para ajudá-la a se guiar, disse Eren, fazendo-a sorrir instantaneamente. Sim, ela pode aprender comigo a evitar todos os erros que cometi, disse ela. Aqui estão as nossas bebidas. O garçom trouxe as bebidas. Ai recomendou um americano gelado, enquanto Eren comentou que ela pediu um latte pequeno e gelado. Algo para lembrar mais tarde. Ela se adaptou bem desde que Ryosuke atacou, disse Ai, pensando no bem-estar de Ruby. Ela era um pouco mais carinhosa no começo, mas acho que está bem agora. Não é algo fácil de passar, especialmente sendo tão jovem, disse Eren. Minha verdadeira preocupação é com Aqua-chan, ela disse. Por quê? Perguntou Eren. Desde o ataque, ele tem agido de forma estranha. Ele tem fugido, tenta ser mais emotivo e tem as mudanças de humor mais estranhas, disse ela. Eu sei que ele tinha medo do pai no começo, mas desconfiou completamente dele assim que o conheceu. Meu ex não era ótimo, mas eu nunca imaginaria que a Aqua desconfiaria tanto dele sem conhecer o contexto do nosso passado. Você acha que ele está tendo dificuldades para se adaptar? Perguntou Eren. Acho que ele está assustado e agindo de forma estranha, disse Ai. Conversei com a Mei sobre isso, e ela disse que ele está ficando emocionado e tentando proteger a família. Ele se vê nesse papel e quer proteger a mim e a Ruby. Foi por isso que ele tentou deter aquele cara da Yakuza. Ele é um garoto forte, disse Eren. Para ser sincero, acho que ele me lembra eu mesmo quando criança. É por isso que estou preocupada, disse Ai, embora percebesse que devia ter soado ofensivo. Quer dizer, o que eu quis dizer foi, não se preocupe com isso. Eren deu de ombros. Pelos padrões deste mundo, eu vivi uma vida difícil. Este mundo. Ai arqueou uma sobrancelha. Do interior, quero dizer, disse ele, se recompondo. Só estou preocupada com ele. Tenho medo que ele cresça bravo e sozinho. Principalmente se algo ruim acontecer com ele, disse ela, com a voz preocupada. Minha mãe sentiu a mesma coisa, disse Eren, compreensivo. Como você superou isso, Eren? Perguntou Ai. Superou? Perguntou Eren. Se meu filho está trilhando o mesmo caminho, como posso ajudá-lo? Como posso garantir que ele cresça sem trilhar um caminho de raiva? O que você fez? Ela olhou esperançosa para Eren. Eren não sabia o que dizer.
Ele nunca melhorou de fato. Sua raiva e ódio se transformaram em apatia forçada enquanto ele era forçado a cometer genocídio além das muralhas. Sua crueldade piorou à medida que sua raiva se dissipava, substituída por uma personalidade fria e calculista que levou o mundo à quase extinção. Mesmo agora, Eren não sabia se algum dia se recuperaria. Estava mais calmo, muito mais calmo em quase uma década. Mas ainda lutava e ainda estava com raiva da situação. Como poderia dizer a essa mãe que não sabe o que fazer para ajudar o filho, porque nunca encontrou a resposta sozinho? Mesmo quando ele tentou ajudar, ele sabia que terminaria em desastre. Por favor, Kruger, engasgou o soldado eldiano moribundo em seus braços. Por favor, envie o dinheiro que economizei para minha esposa. Por favor, cuide bem dela. Ela está grávida. Uma explosão ecoou do lado de fora da trincheira, matando mais soldados eldianos que corriam para dentro da trincheira após o último ataque fracassado. Os homens estavam arrasados e aterrorizados pelo ataque fracassado, implorando por morte ou salvação. Este homem aqui, o eldiano em seus braços com a barriga aberta, foi um dos poucos amigos que ele fez em sua classe de treinamento durante o treinamento inicial que receberam ao serem recrutados. Stilen, o bom amigo de Eren, que morreria em seus braços. Vou garantir que ela fique bem, mentiu Eren. Ele viu através dos caminhos quase 4 anos atrás. Sua esposa e filho seriam esmagados no estrondo. Vítimas de um prédio desabado, enquanto se amontoavam em busca de segurança, implorando para serem libertados do inferno que ele traria. Eren soube naquele momento que ele era exatamente igual a Reiner. Você está bem? Perguntou Ai, tirando Eren do transe. O quê? Eren perguntou. Você está distraído, está tudo bem? Ela perguntou, com uma expressão preocupada no rosto. Sim, estou bem. Eren deu de ombros. Você está pensando no seu passado? Ela perguntou. Sim, nada importante, ele disse. Aquele olhar em seus olhos, um olhar que a atraía por causa de sua tristeza e dor. Uma dor que ela desejava afastar. Aquele olhar era algo que ela temia ver no filho todos os dias. O olhar de um homem destruído por um mundo cruel. Um homem com raiva do mundo. Um homem que esteve com raiva por tanto tempo que não lhe restava mais raiva para sentir. A verdade, Ai, é que eu não sei como ajudar seu filho. Ele admitiu. Entendo, disse Ai. Vivi a vida toda lutando e perdendo tudo que me importava. Eu sentia raiva do mundo e não queria nada mais do que vê-lo queimar, disse ele. Aqua nunca matou, e espero que nunca precise. Mas há coisas que você não pode controlar. Aqua persegue seus desejos e age de acordo com suas emoções, quer você queira ou não. Você acha? Ai perguntou num tom preocupado. Eu nunca soube o que era certo, disse Eren. Não importava a escolha que eu fizesse na vida, eu tinha que lutar e matar. Isso é tudo que eu sempre conheci. Tudo que eu sempre senti foi raiva e dor. E não há como salvar Aqua-chan dessa vida. Perguntou Ai, perdendo as esperanças. A única coisa que a Aqua tem, a única coisa que eu perdi, é uma mãe que cuida dele, disse Eren. Acredito que, enquanto ele tiver você, terá um futuro muito melhor do que eu. Entendo, disse Ai, sentindo-se um pouco melhor. Fico feliz por ter conhecido alguém tão gentil e bom quanto você, Eren. Ela sorriu. Não sei se sou uma boa pessoa, Ai, disse Eren. Você quer dizer por que matou? Perguntou Ai. Eu sei que você teve que fazer o que teve que fazer. E sei que você só matou pessoas más, então acho que você é melhor. Sei que você é o tipo de pessoa que jamais faria mal a alguém que não merecesse. Ai sorriu novamente para ele e inclinou a cabeça, acreditando verdadeiramente que, em sua própria mente, Eren era uma pessoa gentil. Alguém que protegia os outros e só usava a violência como último recurso. Ele pode ter matado na guerra, mas só matava soldados. Ai odiava a ideia de guerra e violência, mas entendia que era necessário em uma guerra. Eren, porém, ficou em silêncio. Ai estava errado, muito errado. Eren era uma pessoa má. Ele matou tantas pessoas inocentes. Mesmo antes do estrondo, ele usou reféns naquele apartamento de Libério e matou todos eles do mesmo jeito. Ele matou crianças, mulheres, animais, tudo. Depois, o próprio estrondo. O total de almas perdidas no estrondo provavelmente chegou perto de 1 bilhão, um número que Eren nem conseguia imaginar. Claro, disse Eren, concordando com a suposição dela. Ele estava apavorado de lhe contar a verdade. Apavorado de lhe contar o verdadeiro monstro que ele era. Um homem que cometeu genocídio da pior maneira possível. Seu maior medo, talvez mais do que perdi-la, era ver aquele lindo sorriso se transformar em medo e ódio. Um ódio direcionado a ele. Afinal, ele era o diabo de Parades. Mesmo neste mundo, o título de diabo ainda o persegue.
Os sentidos de Eren ficaram em alerta quando ele viu a polícia entrando no café. Ele estava com a arma na cintura e preparado para lutar, mesmo com Ai ali. Seus instintos gritavam para que ele reagisse, mas ele manteve a compostura. Ai percebeu seu olhar repentino e seguiu seu olhar até a entrada. 2 policiais entraram e estavam vindo direto na direção deles. Olá! Ai perguntou enquanto iam até ela. Você é Oshino Ai? Perguntou um deles. Ai ficou preocupada, porque a polícia estava procurando por ela. Será que ela fez algo errado? Ela sentiu Eren ficar tenso, como se fosse fazer algo, mas ele não reagiu. Eu sou. Ai disse, com medo de que seu disfarce fosse descoberto. Se ela fosse presa aqui e o caso vazasse, sua carreira estaria acabada. No entanto, ela estava mais preocupada com a ideia de ser presa. Precisamos que você venha conosco ao hospital, ele disse. Por quê? Ai perguntou, ficando preocupado. Seu filho está lá, ele está em estado crítico. Algumas horas atrás Aqua se sentiu muito mal por roubar o celular de Miyako. Ele prometeu a si mesmo que a retribuiria de alguma forma, mas não poderia deixar Ai procurá-lo até que matasse Hikaru. Além disso, ele precisava do celular com ele caso algo desse errado e ele precisasse ligar para Ai. Era uma apólice de seguro. Antes de sair, Aqua removeu a tampa de segurança da seringa e a encheu com o medicamento. Em seguida, recolocou a tampa de segurança e guardou a seringa cheia na tipoia para escondê-la. Ninguém pensaria em verificar sua tipoia se ele fosse revistado, não que ele fosse. Mas Aqua estava paranoico. Ele caminhou até o hotel, um dos melhores fora de Ginza, que estava fechado e ainda em reforma após o ataque da Yakuza. Era um dos melhores hotéis sem precisar entrar em Ginza. Aqua precisava se preparar. Estava ficando preocupado com o que estava prestes a fazer. Nunca havia matado um homem antes, mas ali estava ele, se preparando para fazer exatamente isso. Era adulto, e até alguém como Eren, aos 9 anos, era capaz de matar para salvar alguém que amava. Então, ele tinha que fazer isso, por mais nervoso que estivesse. Deveria ser fácil, só uma facada e depois acabar com ele. Foi fácil, ou deveria ser fácil. Aqua entrou no saguão e subiu até onde Hikaru disse que estava. O 8º andar, que era o último até chegar aos quartos caros. Ele imaginou que, como um ator decadente, era tudo o que podia pagar. Aqua subiu de elevador, tendo que se apoiar em outras pessoas, já que não tinha o cartão-chave do quarto para entrar no prédio. Foi fácil porque ninguém suspeitava que uma criança estivesse entrando escondida em um hotel. Quando chegou ao corredor do 8º andar, ele virou à esquerda para ir ao quarto de Hikaru. Claro, disse Aqua para si mesmo. O quarto ficava no final do corredor. Ele notou que os quartos próximos estavam com as portas vazias, o que significava que não estavam ocupados. Se ele decidisse usar esse tempo para matar Ai, seria fácil, já que ninguém a ouviria morrer. Ele imaginou que Hikaru também teria usado um nome e identidade falsos para conseguir o quarto, já que não queria se envolver. Aqua caminhou até a porta, lutando para controlar os nervos. Precisava se acalmar, precisava ter certeza de que não estava ficando muito nervoso. Precisava que seu corpo reagisse quando estivesse pronto. Toque, toque, toque. Aqua deu 3 batidas, esperando que Hikaru estivesse lá. A porta se abriu ligeiramente, mas Hikaru não convidou ninguém para entrar, nem olhou para ver quem era. Aqua era baixo o suficiente para não ser visto pelo olho mágico, então Hikaru devia saber que não era Ai quem estava ali. Aqua não conseguia parar agora. Ele precisava continuar e dar uma boa facada em Hikaru. Ele entrou e lentamente tirou a seringa, com o polegar na ponta, pronto para injetá-la no corpo de Hikaru. Ai! Aqua gritou quando de repente levou um chute na cabeça. Ele caiu para frente com o impacto. A seringa voou de sua mão e ficou parcialmente debaixo da cama. Aqua tentou se levantar, mas um pé pesado pousou em suas costas, prendendo-o ao chão. Eu esperava que Eren fosse honesto. A voz entediada de Hikaru soou atrás de mim. O desgraçado esperou atrás da porta para atacar. Ele devia ter desconfiado de alguma coisa, mas não esperava que Hikaru o atacasse ao ver quem era. Papai, disse Aqua, na esperança de recorrer à sua atitude infantil para fazê-lo hesitar. Por que você me bateu? Aqua sentiu as lágrimas se formando, na esperança de vender a mentira. Calma, Aqua-chan, disse ele, condescendente. Não vamos mentir, certo? Afinal, esta é uma oportunidade rara para pai e filho serem honestos um com o outro. Bem, simpatia estava fora de questão. Hikaru era um psicopata. Provavelmente não se importava nem um pouco com Aqua. Eu esperava Eren, ou talvez até alguém da Bekomachi. Afinal, a Ai sempre me chama de Kamiki-san.
E depois de como ela ficou chateada comigo por eu ter mencionado um hotel para conversar, duvidei que ela estivesse mandando mensagem. Merda, pensou Aqua. Ele se esqueceu desse detalhe, sempre se referia a ele como Hikaru. E ele não tinha como saber que Ai havia sido insultado daquele jeito. Era uma armadilha para quem Hikaru achava que o estava atacando. Mas você, meu filho de 4 anos, decide marcar essa pequena reunião. Por quê? Perguntou ele. Ele não viu a seringa, ótimo. Aqua ainda tinha vantagem. Por que você tenta me impedir de ver minha família? Eu amo você, sua mãe e sua irmã. Ele mentiu, principalmente com o pé nas costas de Aqua. Por que você enviou Ryosuke para matar Ai? Disse Aqua, surpreendendo Hikaru. Sério? Ele perguntou, tirando o pé de Aqua. Aqua se levantou de 4, estremecendo com a dor no braço por ter batido no chão. Por um momento, Hikaru ficou confuso, então precisou usar a técnica. Virou-se e sentou-se, encarando Hikaru e se afastando lentamente dele, em direção à seringa. Você o enviou 2 vezes, uma para matar Ai no hospital e outra para matá-la algumas semanas atrás, disse ele, deixando Hikaru ainda mais confuso. Foi perfeito, Hikaru ficou tão confuso que mal conseguiu reagir. Se a Ai soubesse de tudo isso, ela nunca teria entrado em contato comigo, disse ele, erguendo a sobrancelha. Sou a única que sabe, disse Aqua. Então, você é o único que sabe algo sobre um evento que aconteceu antes de você nascer. Hikaru perguntou, cético. Eu sei que o Dr. Goro morreu protegendo Ai. Quase lá. Quem? Hikaru perguntou. O filho da puta nem conhecia o homem que matou indiretamente? Aqua ficou realmente ofendido com isso. Ah, o médico que foi morto naquele dia, disse ele. Eu nunca soube o nome dele. Agora você vai, seu babaca. Gritou Aqua. A morte dele significou tão pouco. Por que ele se importa agora? Ele estava quase lá, quase conseguindo pegar a seringa. Só recue devagar. É agora que você me conta que a Ai estava namorando o doutor secretamente antes de me conhecer. Ele riu baixinho. Você é exatamente igual a mim, você é minha. Eu sei, é um fato que me deixa enojada, disse Aqua. Então, você sabia dos meus planos e decidiu tentar me impedir a todo momento. Eu estava confuso sobre por que você sempre atrapalhava. No começo, pensei que você fosse apenas uma criança assustada, mas aparentemente você sabia. Embora tenha que haver outra pessoa. Não tem como uma criança de 4 anos descobrir tudo isso. Ele disse, aproximando-se de Aqua. É verdade, disse Aqua, percebendo que sua janela para pegar a seringa estava escorregando. De qualquer forma, o ruim é que agora você está no meu caminho. Merda. E aposto que você não contou a ninguém onde estava. Não. Você não vai me matar de novo, disse Aqua. De novo. Hikaru pareceu confuso. Aqua aproveitou a oportunidade para correr até a cama, mas Hikaru se recuperou mais rápido do que esperava. Hikaru chutou Aqua na lateral, fazendo deslizar para longe da seringa. Aqua apertou a barriga com dor, sentindo como se fosse vomitar com o impacto. Hikaru deve ter acertado seu fígado, fazendo seu corpo se contrair de dor. Ele tentou rastejar em direção à seringa novamente, mas Hikaru o impediu. Tentando se esconder debaixo da cama. Ele perguntou. Ai. Aqua gritou. Na luta, se é que se pode chamar assim, o braço ferido de Aqua se soltou da tipoia. Hikaru pisou em seu antebraço ferido e enfaixado, fazendo com que a visão de Aqua ficasse branca de dor. Ele gritou de dor enquanto Hikaru pressionava o braço ferido. Aqua lembrou que a facada não doeu muito no início. Sua adrenalina estava a 1000 e lhe deram anestésicos antes que passasse. No entanto, como a dor era persistente, nem mesmo a adrenalina conseguiu estancá-la. Ele viu o curativo começar a ficar vermelho, sem dúvida o ferimento reabriu e começou a sangrar novamente. Seu braço provavelmente levaria mais tempo para cicatrizar, se ele conseguisse sobreviver. Por que você odeia tanto a Ai? Aqua gritou em meio à dor. Ódio? Perguntou Hikaru. É isso que você pensa que é? Por que mais? Aqua gritou. Por que mais você tentaria matá-la? Está triste por ela ter terminado com você. Embora Hikaru tenha reduzido um pouco a pressão, seu pé permaneceu no braço. Hikaru levou a mão ao queixo para pensar em como responderia à pergunta de Aqua. Para ser sincero, acho que diria que amo sua mãe, disse Hikaru. Amor. Aqua gritou. Sim, de um jeito estranho, ele disse. Então por quê? Porque estou curioso sobre uma coisa, disse Hikaru. O quê? Aqua perguntou. Sabe, quando eu tinha 11 anos, eu era um jovem ator mirim. Uma atriz mais velha, muito mais velha do que eu, me seduziu e molestou. Na época, eu não pude fazer nada a respeito.
Então, no ato de vingança, contei a informação para o marido dela, que a matou num acesso de raiva. Ele fez a confissão sem uma única emoção. Aqua começou a perceber algo. Hikaru era de fato um assassino em série, que já havia matado antes. Aparentemente, seu modus operandi era vazar informações para que as pessoas fizessem o trabalho sujo para ele, deixando-o livre do crime. E quer saber o mais estranho? Eu não senti nada, disse ele. Nenhuma única emoção. Nenhuma alegria, raiva, tristeza, nada. Na época, eu não entendia, então pesquisei um pouco. Deixa eu adivinhar, você se autodiagnosticou como psicopata? Aqua perguntou com os dentes cerrados, tentando tirar o pé do braço. Estou surpreso que você saiba o que é isso, disse Hikaru. Eu tentei fazer um exame, tentei mesmo. Mas, infelizmente, você não pode ser diagnosticado como psicopata a menos que cometa um crime. E, para ser sincero, eu não gostava da ideia de prisão, então guardei isso em segredo. Então, matar-te dá emoção? Perguntou Aqua. Essa é uma ótima pergunta, disse ele. Gostaria de descobrir. O quê? Aqua perguntou, parando de se debater por um momento para olhar para Hikaru. Eu me perguntei se talvez o motivo de eu não ter sentido nada pela morte dela fosse porque eu naturalmente deveria odiá-la. Afinal, faz sentido celebrarmos ou sentirmos apatia pelas pessoas que odiamos quando elas morrem. Então, se eu pudesse matar alguém que eu amo, como me sentiria? Então, ai? Aqua perguntou. Nosso relacionamento foi curto, mas admito que ela é uma mulher fácil de se apaixonar, disse ele. Veja bem, Aqua, eu sou um mentiroso perfeito. A maioria das pessoas diz as palavras como se estivessem mentindo, mas pouquíssimas conseguem fingir a emoção. As estruturas faciais, os movimentos, a forma de falar, só alguém sem empatia consegue mentir com eficácia. Pelo menos, era nisso que eu acreditava. Ele disse. Mas sua mãe é única. No começo, ela era uma péssima mentirosa. Ela se esforçou, aprendeu a fingir emoções e a representar o papel de ídolo inocente e puro. Alguém que consegue amar num piscar de olhos. Era algo que eu admirava nela. Ela mentia quase tão bem quanto eu. Acho que é por isso que ela teve dificuldade para se conectar comigo. Acho que foi principalmente subconsciente na época, mas ela percebeu a minha atuação. De qualquer forma, eu não precisava que ela me amasse. Só que eu a amasse. Quando descobri que ela estava grávida, melhor ainda. Será que instintos paternos me fariam me arrepender de ter matado alguém? Acho que eu precisava saber. Por que você estava curioso? Aqua perguntou, finalmente aliviada, quando Hikaru tirou o pé do braço agora ensanguentado. Difícil dizer, disse Hikaru. Imaginei que já teria a resposta. Sabe, quando a entrou em contato comigo há mais de um mês, eu hesitei. Levei pelo menos um dia para realmente pensar se era isso que eu queria. Mas você e o Eren continuaram atrapalhando. Então, você teve que se envolver, disse Aqua. Sim, eu fiz. Ele deu de ombros. Tudo que tentei não funcionou. Fiquei pensando se teria que fazer algo drástico e correr o risco de ir para a cadeia. Aqua rastejou, lenta e dolorosamente, de volta para a cama. Ele estava tão perto da seringa. Tão perto de parar aquele maluco, aquele louco. Mas, se possível, talvez sua morte seja o que eu preciso para isolar Ai. Ruby também, talvez eu possa ver se matar a família inteira me dará as respostas. Ele caminhou até Aqua. Quase, por favor, não fale, de novo não, consegui. Aqua gritou. O quê? Aqua pegou a seringa e esfaqueou Hikaru bem na panturrilha, pressionando o botão e injetando toda a seringa em sua corrente sanguínea antes que ele pudesse reagir. Hikaru reagiu violentamente, chutando-o no rosto e movendo sua perna para que a seringa saísse, mas era tarde demais. No entanto, havia uma chance de Hikaru sobreviver. Ele esperava uma overdose, mas não havia garantia. Principalmente na panturrilha, onde a droga levaria mais tempo para se espalhar pelo corpo e paralisá-lo. Agora, tudo o que ele precisava fazer era sobreviver. Pirralho! Gritou Hikaru, chutando Aqua no rosto. O que foi isso? Uma droga. Aqua começou a rir. Um anestésico, logo você vai ficar paralisado e indefeso. Até uma criança de 4 anos pode te matar. Sério? Perguntou Hikaru. Vamos ver se você consegue fazer alguma coisa. Aqua foi severamente espancado. Hikaru chutou e socou por todo o corpo. Seu braço ferido estava dormente e não se movia, então ele tentou desesperadamente se proteger com as pernas e o único braço que funcionava. Ele só precisava sobreviver o suficiente para que a droga fizesse efeito. Mas a dor era irreal. Nunca em sua vida anterior ele havia sido espancado com tanta violência.
Sentia cada golpe, cada vez que sua cabeça batia no chão. Ele se perguntava se seus ossos se quebrariam, na esperança de que seu corpo jovem e flexível evitasse ossos quebrados. Sabe, você é mesmo meu filho. Hikaru riu, diminuindo o ritmo e ficando mais fraco. Já consigo sentir os efeitos. Sou seu filho apenas de sangue. Aqua tossiu, mal conseguindo falar. Sério? Hikaru perguntou enquanto seus joelhos começavam a tremer. Hikaru caiu de joelhos, a droga finalmente percorrendo seu organismo, lutando contra a gravidade para seguir sua corrente sanguínea e chegar ao cérebro. Seus braços caíram ao lado do corpo, mas ele ainda estava consciente. Diga-me, filho, começou Hikaru. Não me chame assim, porra, Aqua disse enquanto se levantava lentamente, com sangue escorrendo do seu rosto devido à surra repetida. Ora, você provou que é meu filho, disse Hikaru. Ora, eu vou. Aqua negou. Aqua caminhou até a seringa, agora vazia. Ele a pegou e puxou o empurrador, enchendo-a de ar. Foi difícil como uma mão só, mas ele conseguiu. Veja como é fácil matar um homem. Hikaru riu. Você não é um homem, disse Aqua. Você é um cachorro que precisa ser sacrificado. Ah? Mas eu tenho uma história emocional. Ele riu. Sou mesmo incompreendido. Normalmente, eu me sentiria mal. Mas não quando você ameaçou matar a Ai, disse Aqua, mordendo a isca de Hikaru. Aqua sabia que Hikaru estava brincando com ele. Seja para manipulá-lo ou talvez para rir da situação mórbida. De qualquer forma, logo acabaria. É isso mesmo, porque eu te machuquei. Eu não sou um homem, sou um monstro. Um cachorro que precisa ser sacrificado. A mesma coisa que eu disse sobre Airi. Ele começou a rir o máximo que pôde enquanto seu corpo começava a falhar. Filho, eu me pergunto, você vai pensar a mesma coisa? Será que foi fácil matar um homem? Porque você não tinha sentimento nem emoção. Você foi um passo além de mim. Eu nunca matei ninguém até agora. Eu sei quem eu sou. Aqua gritou, empurrando Hikaru de costas com o braço ileso. Quer saber quem eu sou? Eu sou o doutor que você matou. Meu nome é Dr. Amami Agoro, o mesmo homem que você mandou seu maldito lacaio matar. Em vez de trazer os filhos da Ai ao mundo, eu tive que roubar um filho dela. Eu roubei dela uma criança normal porque renasci como esta criancinha indefesa. Renascido? Hikaru perguntou. Sim, foi assim que eu soube. É por isso que eu sei sobre você. Ninguém mais conseguiria descobrir, e ninguém acreditaria em mim. Então, eu tive que te impedir. Impedir você para salvar a Ai. E é isso que eu farei. Aqua inseriu a seringa no pescoço de Hikaru, sem hesitar. Ele pressionou o empurrador e encheu sua artéria com ar. Tanto ar que o ar penetraria em seu cérebro e coração, induzindo um ataque cardíaco e uma convulsão. Assim que a consciência de Hikaru começou a se esvair por causa da droga, seu corpo começou a convulsionar. Ele estava tendo uma convulsão, e estava funcionando. Estava inconsciente agora e provavelmente não sentiria. Aqua não se importava se ele sofresse ou não, apenas que ele estivesse morto. Aqua caiu de costas, com o braço doendo muito e lutando para respirar devido à surra que levara. Depois de alguns instantes, o movimento de Hikaru parou. Não havia mais movimento algum. Nem mesmo respiração. Hikaru provavelmente estava morto. Ele matou um homem. Aqua matou alguém e ele sentiu alívio. Ele não esperava isso. Ele esperava culpa, felicidade, algo assim. Não, apenas alívio por seu trabalho ter terminado. Mais como terminar um turno de trabalho do que salvar um ente querido. Uma sensação tão estranha. Ele se lembrou do que Hikaru disse. Como descobriu que era um psicopata e viu a mesma coisa em Aqua. Viu que Aqua era seu filho, disposto a matar e sem sentir remorso por isso. Aqua começou a se perguntar algo em que não pensava desde que renascera. O quanto dele é Aqua e o quanto é Goro. São suas memórias que o fazem ser quem ele é, ou a composição química do seu cérebro. Ele herdou a psicopatia de Hikaru. Quanto de uma pessoa é feito de natureza versus criação. Quanto de seu senso de identidade é ditado por suas memórias, versus o cérebro deste corpo infantil? Certamente a alma deve existir, especialmente se ela renascer. Mas e se Goro estiver realmente morto? De corpo e alma, e ele for, na verdade, Aqua, que só tem as memórias de Goro. Quem sou eu? Aqua perguntou. Pensando bem, ele alguma vez se questionou se estava tudo bem em matar Hikaru? Goro teria feito isso. Racionalmente, ele sabia que não havia outra maneira, mas não deveria pelo menos se sentir mal. Algo. De repente, ele se sentiu fraco e entorpecido. Essa sensação era familiar, ele já a sentira antes. Estou morrendo de novo. Ele riu baixinho. Porque toda vez que eu salvo a Ai, isso resulta na minha morte. Mas ainda não, ele tinha uma última coisa a fazer.
Aqua rastejou até o quadril de Hikaru e pegou seu celular. Uma tela apareceu, mostrando uma impressão digital. Ele pegou a mão de Hikaru e a colocou no sensor na parte inferior, dando-lhe acesso. Aqua abriu suas mensagens e apagou as linhas de texto que havia trocado com Hikaru na noite anterior. Pronto, agora Ai estava completamente livre. A última coisa a fazer foi acessar o aplicativo do telefone e ligar para os serviços de emergência. A recepcionista estava na linha e perguntou o que ele precisava. Ele tentou dizer socorro, mas sua mente e seu corpo ficaram destruídos. Eles triangulariam a posição. Ele sabia que o alcançariam. Só esperava salvá-lo a tempo. Aqua abaixou a cabeça, tentando se manter acordado. Tentando evitar entrar naquela escuridão familiar. Ele esperava sobreviver, sem outra razão a não ser para que Ai não chorasse por ele. Ele esperava que Ruby continuasse feliz, queria continuar sorrindo. Ele queria que ambos vivessem uma vida longa e feliz. Fim da parte 36.